Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para tratar a respeito dos recursos de agravo. Nós vamos tratar na aula de hoje a respeito do recurso de agravo de instrumento e do recurso de agravo interno. Haverá ainda futuramente uma videoaula a respeito do recurso de agravo para os tribunais superiores, mas nós vamos deixar essa modalidade do agravo para um momento posterior, porque nós precisamos primeiro compreender como que se dá, como que se esquematizam os recursos para os tribunais superiores, para então conseguir compreender este tipo específico de agravo. Como você já deve ter ouvido falar, o novo CPC provocou uma mudança muito grande no regramento do recurso de agravo. Enquanto que no CPC de 1973, a partir das reformas que foram feitas nele, nós tínhamos o recurso de agravo retido, além do recurso de agravo de instrumento. No CPC de 2015, o recurso de agravo retido deixa de existir e passa então a ter prevalência o recurso de agravo de instrumento. Entretanto, essas mudanças precisam ser compreendidas, é importante que a gente entenda essa evolução que aconteceu para que nós abandonássemos a ideia do agravo retido e ficássemos então apenas com o recurso de agravo de instrumento. Isso se deu porque o agravo retido existia para que as partes pudessem impugnar eventuais decisões interlocutórias, aquelas proferidas pelo juízo de primeiro grau, que não trouxessem um prejuízo imediato. Então, o que acontecia? Para que a parte não sofresse os efeitos da preclusão, ela então interpunha um recurso de agravo retido e este recurso ficava, como o próprio nome já diz, retido nos autos até que houvesse, ao final, depois da sentença, um eventual recurso de apelação que fizesse os autos do processo subir ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal e então, caso a parte desejasse, ela poderia solicitar ao tribunal a análise da questão que foi debatida no agravo retido. Essa modalidade não existe mais, então passa a existir apenas o recurso de agravo de instrumento para impugnar as decisões interlocutórias proferidas na primeira instância, na qualidade de recurso, né? E aquelas decisões que não podem ser impugnadas por meio do agravo de instrumento vão passar a ser impugnadas posteriormente, como nós já vimos, no recurso de apelação, como preliminares do recurso de apelação. Mas hoje, o que nos importa estudar então é o agravo de instrumento propriamente dito. E o artigo 1015 do novo CPC traz para nós as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Ele diz assim: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 1º, tutelas provisórias, inciso 2º, mérito do processo, inciso 3º, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, inciso 4º, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inciso 5º, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Inciso 6º, exibição ou posse de documento ou coisa. Inciso 7º, exclusão de litisconsorte. Inciso 8º, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Inciso 9º, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Inciso 10, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inciso 11, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. O inciso 12 foi vetado e o inciso 13 disciplina sobre outros casos que a lei expressamente faça menção de que vai caber, então, agravo de instrumento. Essas são as hipóteses básicas de cabimento do agravo de instrumento. E o parágrafo único diz assim: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Hipóteses de cabimento, então, nós vamos verificar lá no artigo 1015. O que não contiver ali no artigo 1015, nós vamos ter que verificar na legislação processual, se há alguma outra lei processual ou mesmo algum dispositivo do Código de Processo Civil que disponha sobre o cabimento de
agravo de instrumento. Se não houver, não será cabível agravo de instrumento e então a decisão interlocutória proferida na primeira instância deverá aguardar até uma eventual interposição de um recurso de apelação e aí, caso a parte deseje, poderá impugnar aquela decisão interlocutória como preliminar, aventar aquela questão como questão preliminar de um recurso de apelação. Porque o que se quer com o agravo de instrumento é levar ao conhecimento imediato do tribunal de segunda instância aquelas questões que demandam ou que exigem uma apreciação mais imediata, né? Que, por exemplo, no caso das tutelas provisórias, são questões de caráter urgente, então elas precisam ser apreciadas pelo tribunal em caráter urgente. Assim como o juiz concedeu ou não concedeu uma tutela provisória na primeira instância por meio de uma decisão interlocutória, é possível a parte, por meio do agravo de instrumento, levar imediatamente essa questão à discussão pelo tribunal de segunda instância. Certo? Além disso, uma coisa importante que está prevista lá no inciso 2º do artigo 1015 é o cabimento de agravo de instrumento contra decisões de mérito. Percebam, ele diz exatamente isso. Decisões que envolvam o mérito do processo. É possível que algumas decisões interlocutórias tenham o condão de analisar o mérito do processo. Isso pode se dar, por exemplo, nos casos em que o juiz, verificando a possibilidade de julgamento parcial do mérito, profere uma decisão interlocutória resolvendo aquela parte do mérito do processo e toca o processo com relação a algum outro capítulo, algum outro pedido que não tenha sido objeto daquele julgamento. Então, não é possível proferir uma sentença porque há, vamos imaginar, uma acumulação de ações. Então, nós temos várias ações tramitando dentro daquele mesmo processo, ou seja, vários pedidos. Um dos pedidos é passível de julgamento imediatamente, certo? Aí, nesse caso, se a parte quiser impugnar essa decisão, que tem conteúdo de mérito, mas não é uma sentença, porque não é a decisão proferida ao final do processo de conhecimento, ela tem conteúdo de sentença, mas não será considerada uma sentença para efeitos de recurso, a parte vai poder impugnar, então, por meio do agravo de instrumento, ok? Tem conteúdo de mérito, mas é uma decisão interlocutória, então ela vai ser atacada ou pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento, porque vai demandar uma apreciação imediata pelo tribunal, ok? Muito bem. O prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento, seja para a interposição ou para a apresentação das contrarrazões, é o mesmo prazo que vale para o recurso de apelação, que é aquele prazo comum de 15 dias que está previsto lá no artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, certo? Além disso, o artigo 1016 estabelece as formalidades, como deve ser construída a petição para esse recurso de agravo. E ele diz assim: o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Inciso 1º, os nomes das partes. Inciso 2º, a exposição do fato e do direito. Inciso 3º, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. E inciso 4º, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Então, perceba, nesse caso aqui, diferentemente do recurso de apelação, em que nós fizemos uma petição endereçando, a petição de apresentação, nós endereçamos ao juízo da primeira instância, ao juízo que proferiu a decisão contra a qual aquele recurso está sendo interposto, no agravo de instrumento ele será dirigido diretamente ao tribunal de segundo grau, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, ok? Então, essa é a primeira grande diferença na formatação desses dois recursos aí. Além disso, vai ser necessário que as partes obedeçam essas formalidades do artigo 1016, com aquela ressalva, obviamente, de se tratarem de formalidades. Essas formalidades, na hipótese de haver algum defeito no recurso, por força da instrumentalidade das formas, o relator, quando receber o recurso,
deve oportunizar às partes, se perceber que há algum defeito formal, a oportunidade de que elas corrijam aquele vício formal antes de dar prosseguimento ao julgamento do recurso. Ok? Então, é fundamental que nós entendamos que o recurso de agravo de instrumento deve ser formalizado por meio de uma petição escrita, né, devidamente assinada por um profissional habilitado, que é o advogado, e essa petição deve ser dirigida diretamente ao tribunal de segunda instância, que é o tribunal competente para análise do recurso de agravo de instrumento. A diferença do porquê que a apelação primeiro tramita na primeira instância e depois é remetida para a segunda instância e o agravo vai direto para a segunda instância, é justamente essa maior urgência que o recurso de agravo tem. E também pelo fato de que o recurso de agravo é interposto sempre contra uma decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em um processo que está em andamento. Então, o processo, de regra, vai continuar andando, vai ter o seu curso normal na primeira instância, enquanto vai tramitar o recurso de agravo de instrumento na segunda instância. Por isso que o recurso de agravo de instrumento não é protocolizado nos autos do processo da primeira instância. Ele vai direto para a segunda instância, são formados autos diferentes. Ficam os autos do processo na primeira instância e são formados os autos do recurso de agravo de instrumento com as cópias do que for necessário constar para que o tribunal possa, então, analisar aquela questão. Ok? Mais adiante, o artigo 1017 nos orienta sobre como formar o instrumento para esse agravo. Então, o nome é de agravo de instrumento, por quê? Justamente porque esse recurso não sobe para o tribunal juntamente com os autos do processo da primeira instância. Então, é necessário que a parte forme o seu instrumento, que ela retire do processo, dos autos do processo da primeira instância, cópias dos documentos que são importantes para que o tribunal possa analisar aquela questão na segunda instância. E a isso se dá o nome de instrumento, ok? Essas cópias desses documentos que são indispensáveis, que são imprescindíveis para que o tribunal tome conhecimento daquele caso, daquela decisão, e então possa decidir se aquela decisão interlocutória foi acertada ou não foi acertada, ok? E o artigo 1017 diz assim: a petição de agravo de instrumento será instruída, inciso 1º, obrigatoriamente, com cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Então vamos analisar esse inciso 1º. Percebam, a formação desse instrumento com essas peças referidas no inciso 1º é obrigatória. Sem isso, o recurso de agravo não será admitido. Então percebam lá, é obrigatório formar o seu instrumento com cópia da petição inicial, cópia da contestação, justamente para que o tribunal possa ter acesso a qual foi o pedido do autor e qual foi a defesa que o réu manifestou em relação àquele pedido. Mais ainda, da petição que ensejou a decisão agravada. Então, se o meu pedido, o pedido que eu formulei e que me foi respondido por meio daquela decisão interlocutória contra a qual eu estou interpondo o recurso de agravo de instrumento, não foi formulado nem na petição inicial e nem na contestação, se ele foi formulado em alguma outra petição que eu protocolizei nos autos do processo, então é necessário que eu junte cópia dessa petição inicial, ou melhor, dessa petição que deu origem à decisão que eu quero agravar. Justamente porque o tribunal precisa conhecer de onde surgiu aquele pedido, como foi feito aquele pedido, para verificar se aquela decisão foi acertada ou não. Então esse é um documento obrigatório. Além disso, a própria decisão agravada, é fundamental que a parte faça cópia da própria decisão agravada, porque ela é o objeto do recurso, né? Se eu quero reformar aquela decisão ou se eu quero invalidar aquela decisão, eu preciso formar o meu instrumento com cópia daquela decisão para que o tribunal, obviamente, conheça
aquela decisão e possa decidir sobre se ela foi acertada ou não. Mais ainda, da certidão da respectiva intimação ou qualquer outro documento que comprove que o recurso foi interposto no prazo correto. Perceba, os autos do processo estão em primeira instância. O tribunal, a princípio, não tem acesso aos autos desse processo na sua integralidade. Então, ele precisa ter acesso a essas peças que são fundamentais, que eu já me referi, né? E, além disso, ele precisa saber se você interpôs o seu recurso no prazo correto. Para saber se você interpôs esse recurso no prazo previsto na lei, que é o prazo de 15 dias, você precisa comprovar quando você foi intimado, né? Então, tem que juntar uma declaração da intimação ou mesmo cópia da própria intimação que é feita na pessoa do advogado por meio do Diário da Justiça, né? Ou no caso do processo eletrônico, a intimação que é enviada pelo próprio processo eletrônico e as certidões que o próprio processo eletrônico gera no processo, nos autos virtuais do processo. Então, é fundamental que se comprove a data da intimação para que o tribunal, o relator, possa verificar se o recurso de agravo foi interposto no prazo ou não. Ok? Além disso, é preciso juntar cópia das procurações que foram outorgadas às partes que compõem aquela relação jurídica processual, ok? E isso é fundamental porque você, enquanto advogado de uma das partes, precisa comprovar ao tribunal que tem poderes para falar em nome dessa parte e precisa comprovar também qual é o advogado da parte contrária, qual é o advogado da parte que consta como recorrida nessa relação jurídica recursal, para que o tribunal possa contatar esse advogado, para que o tribunal possa intimar esse advogado, a fim de que ele apresente as contrarrazões de recurso. Então, também são documentos obrigatórios, cópias das procurações outorgadas às partes. E aí a quantidade de procurações vai depender da quantidade de pessoas envolvidas naquele litígio, ok? É possível, um exemplo, por exemplo, que vamos imaginar o autor tenha proposto uma determinada ação e na sua petição inicial fez um pedido de tutela provisória. Okay? O juiz, antes de determinar a citação, antes de agendar a audiência de mediação ou de conciliação, para que desse ciência ao réu da existência daquele processo, indefere o seu pedido de tutela provisória. Essa decisão de indeferimento da tutela provisória que foi formulada pelo autor na petição inicial pode ser objeto do recurso de agravo de instrumento. Se o autor, então, nesse momento, deseja interpor o recurso de agravo de instrumento, como ainda não houve a citação do réu, como o réu não compareceu nos autos e não informou quem é o seu advogado, obviamente que não há como se exigir que o autor apresente cópia da procuração outorgada ao advogado do réu. Nesse caso específico, obviamente, há uma justificativa. Então, nesse caso, a exigência de procuração cai por terra, porque se não há procuração juntada nos autos, não há que se falar em existência ou exigência da juntada de cópia dessa procuração. Ok? Isso é um caso excepcional, obviamente, né? Nos casos em que a procuração está juntada, é um requisito obrigatório, a parte que está agravando a decisão, a parte que está recorrendo, precisa apresentar a cópia desses documentos referidos no inciso 1º. Ok? Vamos adiante. Inciso 2º. Então, o agravo deve ser instruído com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1º, feita pelo advogado do agravante sob pena de sua responsabilidade pessoal. Aqui o recado é direto ao advogado. E mais do que isso, a consequência por falsear essa declaração recai diretamente sobre o advogado. Não vai recair sobre a parte, vai recair sobre o advogado. Porque aqui o código exige do advogado que afirme verdadeiramente nos autos do processo. Então, se não há contestação, se não há procuração do réu, do advogado do réu juntado nos autos, o advogado do autor, que é agravante naquele exemplo que eu dei, vai declarar que esses documentos não constam dos autos do processo de primeira instância. E se ele declarar falsamente, ele vai ser responsabilizado pessoalmente por essa declaração falsa. Ok? O inciso 3º fala
na exigência, ou melhor, na possibilidade de juntada de outros documentos, de forma facultativa. Quais seriam esses outros documentos? Outros documentos, diz o artigo, outras peças que o agravante reputar úteis. Então, as peças obrigatórias são aquelas do inciso 1º. É possível, entretanto, que o autor, ou melhor, o agravante no seu recurso, queira se utilizar de informações que constam de outros documentos que estão nos autos e que são importantes para o seu recurso. Nesse caso, então, o agravante deve fazer cópia desses outros documentos e instruir o seu agravo com esses outros documentos também. São documentos facultativos, mas perceba, se o agravante, num determinado período lá do seu recurso, faz menção a um documento que não consta no inciso 1º, mas que é mencionado no próprio recurso, esse documento precisa ser juntado nos autos do recurso de agravo do instrumento para possibilitar que o tribunal tome conhecimento do conteúdo do documento, ok? Então, quando o agravante faz menção a um determinado documento, ele assume o ônus de fazer a juntada de cópia desse documento para oportunizar ao tribunal que tome conhecimento do seu conteúdo. Até mesmo porque não seria interessante você fazer menção a um documento e não juntá-lo, não fazer com que a cópia desse documento esteja no instrumento do seu agravo, porque aí isso pode, inclusive, inviabilizar a apreciação das suas alegações ou então pode levar à rejeição do seu recurso de agravo, ok? O parágrafo 1º diz assim: acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Então é necessário preparar o recurso. O que é preparar o recurso? É fazer o pagamento das custas previstas para aquele recurso. Ok? Então, você, para saber se deve ou não deve pagar custas processuais, se você não for beneficiário da justiça gratuita, você tem que pagar as custas processuais, vai ter que verificar, cada tribunal estabelece uma tabela de custas específica, com exigências específicas para a interposição dos tipos variados de recursos, né? Então tem que seguir, nesse caso, as normas do tribunal, e aí vai juntar o comprovante do preparo do recurso junto com a petição do agravo. Entendido o parágrafo 1º, agora nós temos que verificar o que diz o parágrafo 2º. No prazo do recurso, o agravo será interposto por: inciso 1º, protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Notem que aqui ele está tratando especificamente de protocolo, em que local eu vou protocolar o meu recurso. Hoje em dia, com o processo eletrônico, e a maioria dos tribunais tem adotado o processo eletrônico, fica muito mais fácil, porque de qualquer lugar do mundo o advogado pode protocolar o seu recurso. Entretanto, se houver ainda existência de recebimento de recurso de agravo por meio físico, nós vamos ter que verificar o que diz o parágrafo 2º. Então, inciso 1º, o protocolo pode ser feito diretamente na sede do tribunal para onde eu enderecei o meu recurso de agravo. O inciso 2º fala de protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Ele está tratando especificamente daqueles casos em que os tribunais prevejam o chamado protocolo integrado, ou seja, se você está dirigindo uma petição a um determinado tribunal, você pode protocolar essa petição em qualquer uma das comarcas que compõem, ou seção ou subseção judiciária que compõem aquele tribunal, porque aquele tribunal possui um mecanismo de protocolo integrado. Então é como se você estivesse protocolando seu recurso em uma extensão do tribunal, ok? Mas isso não muda o fato de que o recurso é dirigido ao tribunal. Você pode protocolá-lo na comarca, mas o recurso ainda é considerado protocolado ou dirigido ao tribunal de segunda instância. O inciso 3º fala da possibilidade de postagem sob registro com aviso de recebimento. Aqui também para os casos de os tribunais admitirem o protocolo de recurso por meio físico. Então é possível encaminhar esse recurso por meio do correio, com carta registrada, com aviso de recebimento.
E o prazo é o prazo da postagem, não é o prazo do recebimento do recurso pelo tribunal, e sim o prazo de postagem. O inciso 4º fala em transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei. Aqui é naqueles casos extremos, né, em que não há outros meios de se enviar o recurso ao tribunal, então a lei, por segurança, resolveu prever a possibilidade de encaminhar o recurso por meio de fax. E o inciso 5º fala de outra forma prevista em lei. Pode ser que alguma lei específica vá tratar a respeito da forma de protocolo dos recursos aos tribunais, então essas outras formas também serão incorporadas ao que disciplina o parágrafo 2º. Ok? O parágrafo 3º diz assim: na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. O artigo 932, parágrafo único, nós vamos ver depois com mais profundidade, mas ele estabelece a necessidade de o relator, antes de inadmitir o recurso por alguma falha formal, abra prazo para a parte agravante a fim de que ela possa corrigir aquele vício. No prazo de 5 dias, então. Ela tem 5 dias para corrigir aquele vício. Se em 5 dias ela não fizer a correção do vício, então o recurso vai ser inadmitido. Mas não pode o recurso ser diretamente inadmitido por conta de alguma falha formal. Então vamos imaginar que o agravante tenha esquecido de juntar a cópia da petição inicial, né? Não formou completamente o instrumento. Ou a parte agravante tenha esquecido de comprovar o preparo recursal, ou seja, esqueceu de comprovar que fez o pagamento das custas. O relator, verificando esse defeito formal, vai conceder à parte agravante o prazo de 5 dias, que está previsto lá no artigo 932, para que ela corrija esse vício, comprove que corrigiu esse vício, então ele vai dar seguimento ao recurso, ok? Isso é muito importante porque é uma resposta do legislador às atitudes defensivas que os tribunais vinham adotando no país, né? A chamada jurisprudência defensiva, que foi criando entendimentos jurisprudenciais para bloquear a tramitação de recursos. Então, se utilizavam de vícios formais que poderiam ser facilmente corrigidos pela parte que recorreu, para obstar o segmento dos recursos e, com isso, diminuir o número de recursos que tramitam nos tribunais. Isso é considerado, obviamente, uma afronta ao acesso à justiça, né? E um processo civil que é fundado numa atitude comparticipativa dos atores processuais, exige do relator do recurso que, verificando um defeito formal, abra prazo para a parte para que ela se manifeste sobre aquilo, para que ela corrija aquele vício e então possa dar seguimento ao recurso, porque o que nós perseguimos é o julgamento sempre do mérito, seja da ação ou seja dos recursos, a fim de que seja encontrada sempre a melhor solução, a solução correta para os casos que são levados ao Poder Judiciário, certo? Parágrafo 4º diz assim: se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Então, se o recurso for enviado por meio de fax, é necessário que o original seja encaminhado, seja entregue diretamente no tribunal ou por outro meio que faça chegar o documento original ao tribunal. E só vai haver a juntada daquele recurso, né, aos autos após a apresentação dos documentos originais. Por quê? A apresentação por meio de fax serve para garantir o protocolo do recurso dentro do prazo. Ok? Parágrafo 5º diz assim: sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1º e 2º do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Então, perceba, se os autos do processo forem eletrônicos, é dispensável a juntada das peças que são referidas lá no inciso 1º e no inciso 2º desse artigo que nós estamos analisando.
ok? Por quê? Porque é óbvio que o tribunal vai ter acesso facilmente a essas peças, não haverá necessidade de se formar um instrumento, porque o tribunal, diferentemente do processo físico, tem acesso no processo eletrônico, nos autos de processo eletrônico, ele tem acesso ao seu conteúdo, ok? No processo físico não, obviamente, porque os autos estão na primeira instância, então é necessário fazer cópia e formar esse instrumento. Mas o parágrafo 5º oportuniza a parte que está agravando a possibilidade de juntar outros documentos que não constem do processo eletrônico, dos autos do processo eletrônico de primeira instância, para que possa comprovar o que está alegando. Certo? O procedimento do recurso de agravo de instrumento. O procedimento é basicamente em segunda instância, mas na primeira instância também há algumas formalidades que devem ser seguidas. E o artigo 1018 do Código de Processo Civil diz o seguinte: o agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Vejam bem, ele poderá requerer a juntada desses documentos nos autos do processo em primeira instância. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo do instrumento. Então, se o juiz tomou conhecimento da interposição de um determinado agravo de instrumento, tomou conhecimento do teor das alegações da parte agravante e, a partir dele, se convenceu que a sua decisão merece ser reformada, merece ser corrigida, ele poderá fazer isso, ele poderá retratar-se, né? Então, se ele reformar inteiramente a decisão, isso é importante, porque pode ser que o agravo seja para atacar toda a decisão e o juiz reforme uma parte dela e mantenha a outra parte, não tem como se considerar que o agravo restou prejudicado. Mas se o juiz reformar inteiramente a sua decisão, ele então vai comunicar isso ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, se for um processo de competência da Justiça Federal, né? E aí o relator desse agravo vai considerar prejudicado o julgamento do recurso. Não haverá mais sentido em se julgar aquele recurso, porque o próprio juiz que proferiu a decisão na primeira instância já reformou a sua sentença. Ok? Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo de instrumento. Então, se eu for interpor um recurso de agravo de instrumento por uma decisão que foi proferida em um processo físico, aquele poderá que consta lá no caput do artigo 1018 se transforma em um ônus para a parte agravante. É isso que diz o parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias, certo? Então, o agravante, no prazo de 3 dias, a contar da interposição do recurso de agravo de instrumento, protocolará uma petição nos autos da primeira instância, informando que protocolou, que interpôs um recurso de agravo de instrumento, vai juntar cópia dessa petição de agravo de instrumento, né? E vai indicar uma relação de documentos que foram juntados, que formaram o instrumento daquele agravo. E se ele juntou outros documentos que não constavam dos autos na primeira instância, ele deverá também juntar cópia desses documentos nessa petição de informação ao juízo da primeira instância. Ok? Tudo isso para possibilitar o mais amplo contraditório. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então, o parágrafo 2º estabelece um ônus ao agravante para o caso de ele interpor um recurso de agravo de instrumento contra uma decisão proferida nos autos de um processo físico. Se ele não cumprir esse ônus, se ele não se desincumbir desse ônus,
o parágrafo 3º diz que, se houver arguição e prova dessa alegação pelo agravado, o relator do recurso poderá inadmitir o agravo, ok? Mas percebam, e essa é uma mudança também com relação ao que está previsto hoje, ou o que está previsto no Código de Processo Civil, que foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. No Código de Processo Civil de 73, é ônus do agravante informar no juízo da primeira instância, junto à cópia dos autos de agravo, cópia da petição do agravo de instrumento, relação dos documentos e cópia de outros documentos que ele tenha juntado e que não constem dos autos na primeira instância. Se ele não fizer isso, o recurso de agravo será inadmitido, porque o próprio juiz da primeira instância vai informar ao tribunal que esse ônus não foi obedecido, ok? Nesse caso, no caso do CPC de 2015, mudou-se isso. Não é o próprio juiz que vai informar ao tribunal isso. Fica, então, a cargo do agravado. O agravado vai verificar se se trata de processo físico, se o agravante informou que interpôs agravo, se ele juntou as cópias necessárias nos autos do processo da primeira instância. Se ele não fez isso, o agravado pode informar isso ao relator, informar e provar isso ao relator, a fim de que o relator, então, decida pela inadmissão do recurso. Então, é um ônus do agravante informar o juízo da primeira instância. Se ele não fizer isso no prazo previsto lá no parágrafo 2º, é o ônus do agravado informar ao relator o descumprimento desse ônus processual, a fim de que o relator, então, inadmita o recurso de agravo de instrumento. Ok? Em segundo grau, como que se dá a tramitação? Está lá no artigo 1019. Diz assim: recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3º e 4º, o relator, no prazo de 5 dias, inciso 1º, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Então, o inciso 1º trata de duas possibilidades do relator, né? A primeira possibilidade é atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, ou seja, para suspender a eficácia daquela decisão contra a qual o recurso foi interposto. Essa é uma das possibilidades. E se fala em possibilidade porque, de regra, o recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Mais uma diferença do agravo com a apelação. Lembram da apelação? Nela, a apelação, de regra, tem efeito suspensivo. No agravo, de regra, não tem efeito suspensivo. É possível pedir o efeito suspensivo, é possível que o relator, ao receber o recurso, atribua efeito suspensivo a ele, sustando a eficácia da decisão proferida na primeira instância. Ok? Mais do que isso, é possível ao relator fazer a antecipação de tutela. O que é antecipação de tutela? O relator vai verificar qual é o pedido da parte, né, qual é o pedido final no julgamento daquele recurso e pode antecipar os efeitos da tutela recursal logo no início. Ok? Obviamente que para fazer isso ele vai seguir todos aqueles requisitos para que a tutela seja antecipada. Inciso 2º, ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Perceba, se a parte agravada não tiver advogado constituído nos autos, o relator, então, vai determinar a intimação pessoal do agravado. Se tiver advogado constituído nos autos, e o relator vai saber isso pela cópia das procurações que forem juntadas pela parte agravante, a intimação será dirigida, via de regra, pelo Diário da Justiça ao advogado da parte, para que no prazo de 15 dias sejam apresentadas as contrarrazões e, junto com as contrarrazões, os documentos que a parte entender necessários para comprovação do que ela está alegando.
Sempre lembrando que, se nas contrarrazões forem juntados novos documentos, em homenagem ao contraditório, o relator deve abrir prazo para que a parte agravante se manifeste a respeito daqueles documentos juntados nas contrarrazões. Certo? Inciso 3º. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Essa intimação do Ministério Público não é em todos os processos, não é em todos os recursos de agravo de instrumento. Só vai acontecer naqueles casos em que houver previsão legal de intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei. Nesses casos, então, o relator vai abrir prazo para que o Ministério Público se manifeste depois das contrarrazões do agravado, obviamente, no prazo de 15 dias. Muito bem? O artigo 932, aqui o artigo 1019 faz referência, traz alguns poderes do relator de agir de forma singular. E ele diz assim: incumbe ao relator. E o que nos interessa aqui são os incisos 3º e 4º. Inciso 3º. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ele fala aqui da inadmissibilidade, ou seja, quando o recurso não passa sequer por aquele juízo prévio, que é o juízo de admissibilidade. E não vai passar pelo juízo de admissibilidade o recurso de agravo de instrumento que for inadmissível, não couber naquele caso, que restar prejudicado, ou seja, o juiz já reformou a sua decisão, então fica prejudicado o julgamento do agravo, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lembra quando nós falamos a respeito da imposição que se faz aos julgadores de fazerem fundamentação analítica, de fundamentarem a sua decisão com base, respondendo a todos os argumentos trazidos pelas partes? Então, esse é um ônus também que recai sobre as partes. E está aqui no artigo 932, o inciso 3º. É ônus da parte agravante ou da parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não pode ser uma impugnação genérica da decisão. Deve-se impugnar especificamente os fundamentos trazidos pelo magistrado. Caso contrário, o recurso não vai ser admitido. Ok? Assim como uma sentença ou uma decisão que não enfrenta os argumentos trazidos pelas partes de forma específica é considerada nula, a petição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso que não faça impugnação específica dos fundamentos trazidos na decisão não vai ser admitido. Por quê? Porque não cumpriu um requisito formal. Certo? É necessário, então, que haja esse efetivo debate. Né? Então, o juiz vai responder aos argumentos das partes nas suas decisões. Se as partes quiserem recorrer daquela decisão, as partes deverão responder aos fundamentos especificamente trazidos pelo juiz, justamente para possibilitar esse debate entre as partes e possibilitar, obviamente, um melhor julgamento daquela questão. Ok? E o inciso 4º diz assim: incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a linha A, súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Percebam, enquanto que o inciso 3º está falando de juízo de admissibilidade, de não receber um recurso que não tenha cumprido determinados requisitos formais, o inciso 4º está tratando de decisão com relação ao mérito do recurso, porque diz negar provimento ao recurso contrário à súmula do STF, do STJ e do próprio tribunal, ou do próprio tribunal. Então, se aquele recurso contrariar um entendimento que está enunciado em alguma súmula de algum desses tribunais, e não precisa ser súmula vinculante do STF, não. É qualquer súmula, porque aqui ele não traz a ressalva de ser vinculante. O relator poderá negar já de plano provimento ao recurso. A linha B. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. A linha C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
O que se quer com isso? Atribuir poderes ao relator para que ele dê validade de fato àquelas decisões dos tribunais superiores ou do próprio tribunal, ou mesmo a jurisprudência pacificada do próprio tribunal ou dos tribunais superiores, por meio de uma decisão monocrática, certo? Então, se no meu recurso de agravo eu estou combatendo uma decisão que foi proferida com base em uma súmula do STF e uma decisão, obviamente, que fez uma análise adequada da súmula do STF, inclusive das decisões que geraram aquela súmula, aí o relator, ao receber o meu recurso de agravo de instrumento, vai negar provimento ao meu recurso e vai fazer isso de forma monocrática, que é o que diz o artigo 932. Isso abrevia o andamento dos processos, né, reduz o tempo que se perde no julgamento dos recursos, porque dá ao relator esse poder de agir de forma monocrática. Mas deve-se ter muito cuidado com esse tipo de decisão que nega provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso 4º e das suas alíneas, porque a interpretação que se faz deve ser uma interpretação à luz do que diz o artigo 489, parágrafo 1º. Se o relator vai negar provimento a um recurso com base em um suposto desrespeito a uma súmula do STF, o relator não pode ficar preso tão somente ao texto do enunciado dessa súmula. Ele deve enfrentar os fundamentos determinantes dos precedentes que geraram aquele texto sumular, certo? Se ele não fizer isso, a sua decisão será considerada nula, ok? E para isso, nós precisamos ler o parágrafo único desse artigo, que diz assim: antes de considerar inadmissível o recurso, e ele faz referência ao inciso 2º, ao inciso 3º, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Nós já falamos sobre isso, né? O que diz o artigo 932, parágrafo único. Antes do relator inadmitir o recurso, ou seja, se o recurso não pode passar pelo juízo de admissibilidade porque tem um defeito formal, antes ele deve dar oportunidade para a parte recorrente para que ela então sane aquele vício, para que ela solucione aquele problema no prazo de 5 dias. Caso isso não aconteça, caso a parte não sane o vício no prazo de 5 dias, então o recurso vai ser inadmitido. Mas caso ela sane, aí nós passamos do juízo de admissibilidade para o juízo de mérito do recurso e o relator vai verificar se é o caso de aplicação de alguma das alíneas do inciso 4º do artigo 932. Muito bem? O artigo 995 vai tratar a respeito do efeito suspensivo do agravo de instrumento. Então, nós já ouvimos falar sobre isso. Vamos só verificar o que diz esse artigo especificamente. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesses casos, então, o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso que, de regra, não tenha efeito suspensivo, como é o caso do recurso de agravo de instrumento. Vamos ler de novo o parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Então, é incumbência do relator analisar o pedido de efeito suspensivo. E ele vai fazer isso, ele vai suspender a eficácia da decisão recorrida se da imediata produção de seus efeitos, ou seja, se a produção dos efeitos imediatamente daquela decisão puder causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. E mais do que isso, a parte deve mostrar para o relator, e o relator deve enxergar a probabilidade de provimento do recurso. Se esses requisitos estiverem somados, é possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Se não estiverem presentes esses requisitos, o relator deve indeferir o pedido de efeito suspensivo. Ok? Isso é o que nós tínhamos para tratar sobre o recurso de agravo de instrumento. Agora, rapidamente, nós vamos verificar como que se dá no novo CPC o regramento do chamado agravo interno. É uma outra espécie de agravo, que está lá no artigo 1021. Ele diz assim, o caput fala das hipóteses de cabimento do agravo interno. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Então, enquanto que o agravo de instrumento recai sobre uma decisão interlocutória, nos moldes do artigo 1015, que trate de algum daqueles temas do artigo 1015, proferida pelo juízo da primeira instância, o chamado agravo interno é interposto contra uma decisão proferida pelo relator de um recurso, ok? E quem vai julgar o agravo interno vai ser o órgão colegiado que aquele relator compõe. Então vamos imaginar que o relator de um determinado recurso de agravo de instrumento tenha inadmitido o recurso de agravo de instrumento por falta de preparo. Ou seja, a parte não pagou as custas, não comprovou o pagamento das custas e não fez o pedido de justiça gratuita. O relator intimou a parte para que ela regularizasse essa situação. E no prazo de 5 dias a parte não fez isso. Nesse caso, o relator inadmitiu o recurso. Contra essa decisão que inadmite o recurso, cabe agravo interno, certo? E quem vai julgar esse agravo interno vai ser o órgão colegiado ao qual está submetido aquele relator. Os tribunais são divididos em vários órgãos colegiados com competências definidas pelo seu regimento interno, ok? Então, a regra nos tribunais é que as decisões sejam colegiadas. Há casos excepcionais em que as decisões são monocráticas. Esse é um caso. Então, o agravo interno serve justamente para atacar uma decisão monocrática e vou submeter a apreciação daquela questão que foi analisada apenas pelo relator, agora ao colegiado que ele compõe. Parágrafo 1º diz assim, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Isso é importante também, É aquilo que eu falei a respeito do debate que tem que haver. Se o julgador é obrigado a fundamentar de forma analítica, também a parte tem o ônus de fazer o debate de forma analítica. Então, deve impugnar a decisão contra a qual aquele recurso está sendo interposto e deve fazer isso de forma especificada. Os fundamentos devem ser atacados, todos. Ou aqueles fundamentos que a parte reputar inválidos, mas eles devem ser, essa impugnação deve ser feita de forma especificada. Parágrafo 2º diz assim, o agravo será dirigido ao relator que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. O que isso quer dizer? Eu vou interpor o meu recurso de agravo interno, eu vou dirigi-lo ao relator. O relator vai dar seguimento a ele, intimando a parte agravada para que se manifeste, para que apresente as suas contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 dias e depois disso vai submeter esse agravo interno à apreciação do colegiado. Ok? Só um detalhe aqui, esse agravo interno também possui o prazo de 15 dias, certo? Entra na regra geral dos recursos. Então, é 15 dias para agravar, 15 dias para interpor o agravo interno e 15 dias para apresentar as contrarrazões a esse recurso. Parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Então, o relator, ao analisar o agravo interno, não pode usar dos mesmos argumentos ou apenas reproduzir aqueles mesmos argumentos, fundamentos que ele havia utilizado na decisão agravada para inadmitir ou para julgar improcedente o agravo interno. É necessário, é exigido do relator
que ele produza uma decisão a partir da fundamentação analítica, e aqui, obviamente, é mais uma vez a incidência da influência do artigo 489 e o seu parágrafo 1º. E também é uma influência desse processo comparticipativo em que o contraditório de fato é respeitado, né? Porque se exige tanto da parte impugnação específica, assim como se exige do julgador uma fundamentação analítica. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Esse dispositivo do parágrafo 4º é porque se quer evitar aqueles recursos meramente protelatórios, né? Então, vejam bem, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, ele não caberia em hipótese alguma, mas a parte foi lá e interpôs o agravo interno. Ou quando ele for julgado improcedente em votação unânime, todos os componentes daquele órgão colegiado deram ou votaram pela improcedência do agravo interno, o órgão colegiado em decisão fundamentada, então vai haver uma decisão específica para a aplicação dessa penalidade à parte, condenará o agravante a pagar ao agravado uma multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Ok? Mas percebam a necessidade da fundamentação para a aplicação dessa penalidade. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que farão o pagamento ao final. Então, se essa multa for imposta à parte, a parte só poderá interpor qualquer outro recurso na sequência daquele processo se antes ela fez o depósito da multa. Ok? Só fica liberado de fazer esse depósito prévio da multa para que possa recorrer depois da aplicação da multa se a parte for a Fazenda Pública ou se ela for beneficiária da Justiça Gratuita. Entretanto, não quer dizer que essas partes estão livres de pagar a multa. Elas terão que pagar a multa ao final do processo. O que se libera é aqui apenas a necessidade de depósito prévio dessa multa. Certo? Essas são as regras que delimitam o procedimento do recurso de agravo interno. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar sobre esses dois tipos de recursos de agravo. Sempre lembrando que nós vamos voltar a tratar sobre o recurso de agravo, mas aí em uma modalidade de agravo que é dirigido aos tribunais superiores, e nós vamos tratar disso depois que tratarmos dos recursos aos tribunais superiores, ok? Se você está gostando desses vídeos, se você está a fim de aprender cada vez mais sobre processo civil, dá um like aí nesse vídeo e se inscreve no meu canal, porque a cada semana nós vamos ter novos vídeos com novidades a respeito do novo CPC. Nos vemos na próxima, até lá!